Nossa República desta semana recebe com muito carinho o secretário de Estado de Educação, Alan Porto. Na pauta, os avanços na educação estadual. Mato Grosso deixou a vergonhosa 19ª posição no IDEB em 2019 para alcançar em 2023 a 8ª posição no ranking nacional. Secretário Alan Porto, seja muito bem-vindo ao Nossa República. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Bom, eu que agradeço aí, Mauro. Prazer estar sempre contigo aí falando sobre educação. Não me lembro se é o nosso segundo ou se é o terceiro encontro, mas... já falou mais duas vezes, é seu terceiro já. Sempre que a gente fala de educação aí, realmente a gente avança e fala de várias coisas. Estou aqui à disposição, meu amigo. Então, a grande novidade desse ano é a mudança da posição da educação no Mato Grosso, o índice do IDEB. Nós começamos lá em 2019 na 19ª posição, quer dizer, lá no fim da fila, e saltamos 11 posições para o ano passado, 2023, indo para a 8ª posição no ranking nacional. Isso é uma vitória e tanto. E eu queria entender como é que foi esse processo, Alan. Claro que o governo já fez muitos investimentos em estrutura física, em novas escolas, etc., mas a questão do IDEB é mais pedagógica do que qualquer outra coisa. Então eu queria entender o que mudou, qual foi o processo que levou o Estado a superar essa dificuldade, a alcançar tantas posições e com a perspectiva fantástica de daqui a 2 anos já estar lá no top 5. Sem dúvidas, Mauro, é um grande feito que foi feito a várias mãos. Eu falo que aqui na SEDUC não tem um trabalho de A, de B ou C, tem um trabalho aí de 40 mil servidores da Secretaria de Educação, 650 escolas, nossas diretorias regionais, nossos professores, nossos estudantes. Então é um trabalho coletivo, é um trabalho conjunto. E é claro, o governador Mauro Mendes também, com toda a sua visão sistêmica, uma visão estadista, em 2019, como você mencionou, ele assumiu o governo, a educação era a 22ª colocada. Em 2021, que foi os resultados que nós estávamos ali no meio daquele processo de pandemia, o Estado melhorou algumas posições, chegamos a 19º, e agora, com os resultados que saiu semana passada, a prova foi realizada em 2023, o estado de Mato Grosso aí aparece entre as 8 melhores educações do Brasil. Então, isso foi um trabalho grande que foi feito na rede, várias iniciativas dentro do programa Educação 3 anos, desde investimento em infraestrutura, investimento em tecnologia, mas principalmente na parte pedagógica. Eu me lembro que quando a gente estava pensando na educação, antes de entrar na parte pedagógica, a gente precisava fazer alguns ajustes na parte administrativa. E aí você deve se lembrar dos redimensionamentos que a gente fez, do reordenamento, da questão da escolha dos diretores de escola. Os diretores de escola eram escolhidos através de eleição. Nós mudamos e fizemos processo seletivo. A escolha dos professores temporários também, nós fizemos processo seletivo. Antes a escolha era por meio de títulos, currículo. Era uma escolha que tinha falhas dentro desse processo. Também o sistema estruturado de ensino que nós implementamos no estado de Mato Grosso, um material didático de excelente qualidade, com um currículo forte, formação dos professores, formação em serviço, o sistema de avaliação, que é o Avalia Mato Grosso, que a gente faz uma avaliação diagnóstica no início do ano, as avaliações a cada bimestre, e no final do ano a avaliação diagnóstica. A gente faz o processo de intervenção pedagógica, escola por escola, define meta por escola, incentivo para os professores também, que é o 14º, 15º salário, com base nos resultados de aprendizagem. Também incentivo para os estudantes. Então, não tem uma receitinha pronta e acabada. O que tem é um planejamento muito forte, uma política educacional de Estado, para os próximos 10 anos, e com investimento. Então,
Isso foi feito ao longo de alguns anos. Confesso para você que a gente esperava melhorar, mas não melhorar dessa forma. A gente imaginava ali chegar em 11º, né? E quando realmente o ministro Camilo lá apresentou os resultados, onde aparece o estado de Mato Grosso entre as 8 melhores educações, realmente é aquele sentimento de dever cumprido, né? Que tudo aquilo que foi implementado na rede, né? Com os nossos professores, com os nossos estudantes, eles entenderam, e os resultados estão aí para todo mundo ver, né? Graças ao trabalho de muita gente, graças a Deus, a gente conseguiu esses bons resultados. É claro que a gente ainda tem um espaço grande para crescer, né, Mauro? E a gente vai continuar firmes aí nessa direção. O governador já até estipulou, reajustou a meta que era para 2032, que era para estar entre as 5 melhores. O governador falou, vamos tentar, né, fazer esse esforço, porque como a gente estava lá embaixo, dar um passo ali entre as 10, foi um desafio grande, né? Mas você manter e melhorar e estar entre ali os 5 melhores é um desafio ainda maior. Ao mesmo tempo, secretário, essa situação, quer dizer, alcançar esse resultado, ele acaba sendo motivo para sinergia, para mobilizar as pessoas mais ainda. Sem dúvida que é muito difícil chegar entre os 5 melhores. A gente sabe que todos os estados se esforçam muito para se manterem com resultados importantes na área da educação, porque talvez seja um dos melhores, dos mais importantes indicadores, né, de gestão de qualquer governo, né, e realmente é um feito e tanto. E eu queria aproveitar para a gente seguir um pouquinho nessa conversa. Eu me lembro agora de 2019, que de fato Mato Grosso estava na 22ª posição. Era mais atrás do que a 19. 19 veio parecer um pouco mais para frente. O que eu me lembro também que na época nós tínhamos 700 e tantas escolas, alguma coisa assim, em situação, quase todas em situação de petição de miséria, quase caindo aos pedaços. Não tinha material didático de qualidade, a educação muito sucateada, muito abandonada, né? Ao longo do tempo, eu não estou nem pontuando desse ou daquele governador, mas ao longo do tempo isso veio ocorrendo, né? E chegamos nesse estado muito ruim. Já conseguiram reconstruir todas as escolas, reformar, construir novas, quer dizer, deixar a estrutura, a infraestrutura escolar melhor, ou numa condição já de aqui não precisa fazer mais, podemos seguir por outra área? Mano, nós já entregamos, até a data de hoje, 38 novas escolas. E existe mais 52 novas escolas em construção. Então, a gente está falando de 90 escolas novas. Novas, né? Não é CNPJ novo. São escolas que foram reconstruídas. E existe hoje mais de 180 escolas que estão em fase de reforma geral, né? E não é aquela reforminha meia boca, né? O Mauro costuma dizer isso, é reforma de qualidade. É você mexer em toda a parte estrutural da escola. Escola que não tem refeitório, escola que não tem quadra poliesportiva, que não tem sala de aula climatizada, que não tem área de pátio. Então você faz uma repaginação, uma requalificação em toda aquela infraestrutura. Então, se a gente for analisar as escolas que já foram reconstruídas, mais as escolas que já passaram por reforma geral, o que nós já entregamos de reforma geral significa dizer que o estado de Mato Grosso, mais de 50% das escolas já passaram por uma grande intervenção na sua infraestrutura. No diagnóstico que nós fizemos em 2019, a gente chegou a classificar as escolas como ruins, né, como péssimas, ruins, boas e muito boas. Então, nós identificamos que 70% das nossas escolas precisava de uma intervenção imediata. Até 2026, mano, com todas essas intervenções, com todos esses contratos, convênios que a gente tem feito com as prefeituras também têm ajudado a gente, nós vamos entregar uma infraestrutura, mas muito, muito melhor do que nós encontramos em 2019. Nunca houve tanto investimento em infraestrutura como acontece nessa gestão atual.
Então, nós vamos entregar escolas modernas, escolas para atender o nosso estudante do século XXI. E eu não falo só de construção, eu falo de infraestrutura tecnológica, eu falo de laboratórios, eu falo de biblioteca, eu falo de sala de aula diferenciada, com internet, com Smart TV, com Chromebook. Então, é uma escola completamente diferente do que a gente estava acostumado a ver antes de 2019. Então, é uma verdadeira transformação, é uma revolução, e eu tenho certeza que até 2026, todas essas contratações, todas essas obras que estão em andamento, a gente vai entregar para as comunidades escolares. Quando você fala desses investimentos todos, quer dizer, essa mudança radical, porque a escola pública sempre foi meio relegada ao quadro negro, né, ao professor mal remunerado e escolas desconfortáveis, quer dizer, calor, enfim, prédios bem insalubres e tal. Isso, assim, foi ao longo do tempo, ao longo de muito tempo, uma regra em Mato Grosso. Aliás, não é só em Mato Grosso, viu? No Brasil inteiro, a gente vive uma realidade muito parecida com essa que eu descrevi. Essa mudança de pensamento e de investimento em tecnologia, é óbvio que só podia resultar no interesse maior dos estudantes pela escola. Quem que não quer estudar com um Chromebook, com um computador disponível para pesquisar? Quem que não quer ter uma sala com ar-condicionado? Enfim, isso motiva muito. Você acha que além do pedagógico, e nós vamos aprofundar mais no pedagógico, você acha que além do pedagógico, essas coisas todas acabaram ajudando o Mato Grosso a conquistar esse resultado no IDEB? Com certeza. O pedagógico ele é muito importante, mas a ambiência também favorece. Né? Quando a gente fala de espaços melhores, quando a gente fala de uma escola tecnológica, quando a gente fala de professores bem preparados, quando a gente fala de um ambiente acolhedor, a gente coloca a família também dentro do processo de acompanhamento e monitoramento do estudante. Então não tem aquela bala de prata, mano, para resolver todos os problemas. Quando a gente desenhou a nossa política, que é a Educação 10 anos, e a gente dividiu ela em 3 eixos, que é exatamente a infraestrutura, a tecnologia e a parte pedagógica, e muito me perguntavam, Alan, vamos atacar então só o pedagógico aqui para a gente resolver o problema? Eu falei, não, nós temos que atacar todas as pontas. A gente tem 30 políticas aqui. Então, as 30 políticas, a gente tem que fazer a coisa acontecer, porque é o conjunto dessas ações, né, e o sucesso delas, lá na ponta, a gente vai alcançar o nosso objetivo maior, que é melhorar a aprendizagem. Né? Tudo converge para onde? Para o pedagógico. Então, investir em infraestrutura, eu dizer para a minha equipe, a gente tem que ter uma escola bonita, uma escola atrativa, uma sala de aula diferente, um laboratório para o estudante do século XXI, que isso vai favorecer o professor. O professor vai estar num ambiente legal, vai favorecer o aluno que vai estar num ambiente legal. Uma forma também de valorizar o aluno e valorizar o profissional da educação. Quando a gente coloca uma Smart TV dentro de uma sala de aula, onde o professor planeja a aula dele na hora atividade, ele leva essa aula pronta, uma aula interativa, uma aula diferente, onde ele possa fazer pesquisa, apresentar conteúdos, apresentar vídeos, é uma aula diferente. Então é esse sentimento que a gente tem que gerar dentro de sala de aula. Então é um conjunto de ações e de iniciativas que foram executadas que levou a esse resultado. Então tudo importa. Não tem aquele negócio de você só focar numa direção, não, você tem que focar em todas as pontas para fazer com que aquele resultado no final seja positivo. Eu queria lhe perguntar o seguinte, a gente falava que mexer na pedagogia era importante, porque ela que no final acaba prevalecendo na hora de avaliar a qualidade do ensino, né? E eu queria saber o seguinte, muito contestado pelos profissionais de educação, contestado em muitos níveis, a questão das escolas militares. E eu estou vendo aqui, que a Mariane, minha produtora, sinalizou aqui que em Mato Grosso as escolas com os 10 melhores desempenhos que superaram a média nacional, a meta que era de 5,2, nós temos escolas com 5,7, com 5,5, enfim, 5,9, né? São quase todas elas escolas, as chamadas escolas militares, que não é uma pedagogia militar, né? O que você
acha que essas escolas militares avançaram mais? Bom, vamos lá, Mauro. É importante, antes eu responder essa pergunta das escolas militares, vale dizer que o programa Educação 10 anos a gente consegue descer em 650 escolas de forma rápida e assertiva, porque também tem a parceria das diretorias regionais de educação. Me lembro que lá em 2019 a gente não tinha essas DREs, a gente tinha as assessorias, e com um quadro de servidores muito pequeno. Então, você não conseguiria ter uma estrutura de gestão de pessoas, uma estrutura pedagógica para dar suporte para aquela região. As diretorias regionais conseguiram levar a SEDUC para mais próximo dessas unidades escolares. Então, a parte do monitoramento é fundamental nesse processo. Então, hoje nós temos as diretorias regionais de ensino fazendo o monitoramento e o acompanhamento dos resultados, das metas e dos objetivos de cada unidade escolar. Então, isso foi fundamental. Respondendo aí a questão das escolas militares, em 2019 nós tínhamos 8 escolas. Hoje nós temos 23 unidades e estamos também com planejamento para ampliar essas unidades cívico-militares. E os resultados que apareceram no IDEB, das top 10, 8 são militares. Isso se deve a um trabalho de gestão, tem lá o diretor da unidade escolar, tem um coordenador pedagógico, tem a equipe de apoio ali e toda a metodologia do trabalho das unidades Tiradentes e das unidades Dom Pedro. O professor é o mesmo da rede estadual, o currículo é o mesmo, o material didático é o mesmo. O que existe é um processo ali de disciplina, de regras, de acompanhamento dos pais, no monitoramento dos resultados de aprendizagem desses estudantes e um processo de intervenção pedagógica muito forte. Todo bimestre é realizada uma avaliação. Aqueles estudantes que não conseguiram atingir a sua média, eles passam por um processo de reforço escolar, ele passa por um processo de recomposição da aprendizagem. Não quer dizer que as outras escolas não passam por isso, as escolas também passam, mas as escolas militares ali conseguem acompanhar de forma mais eficaz. O que eu tenho conversado com a minha equipe é que a gente não pode trabalhar nessas segregações, ter essas diferenças. A gente tem que vir com a escola de tempo integral, a escola regular, a escola Tiradentes, as escolas vocacionadas ao esporte, as escolas vocacionadas em línguas, crescendo todos juntos, que é aquele princípio da equidade que a gente tem trabalhado também na nossa rede estadual. Então, sem sombra de dúvida, o que levou o resultado dessas escolas militares aí é esse trabalho de acompanhamento e evolução da aprendizagem. Não tem um fator biológico, não tem um fator de tipo de pensamento ou de tipo de disciplina diferenciado? Tem um trabalho de disciplina, de hierarquia, de cumprimento de regras. Lá as aulas cumprem toda a carga horária. Aquele aluno que não atingiu a meta é chamado pai para verificar o que está acontecendo. Então o pai participa desse processo ali de aprendizagem do estudante. Então existem regras mais fortes ali dentro da escola militar, com que faça a diferença. E uma coisa que a gente tem visto, isso está comprovado já em estudos, tá, Mauro? A escola que tem uma gestão administrativa forte de acompanhamento e monitoramento, ela tem melhores resultados, tá? Isso acontece em várias redes do Brasil. Se a gente for olhar também os resultados das escolas militares em outros estados, também vai seguir essa mesma linha. Então, é esse trabalho de gestão que a gente tem que aprimorar cada vez mais na nossa rede. Eu vou aproveitar o gancho da sua resposta. Você falou em escolas vocacionadas para o esporte, enfim, diferentes tipos de escola sob o guarda-chuva da SEDUC. Como é que é isso? Quer dizer, como é que você vocaciona uma escola para o esporte? Dando uma infraestrutura específica, identificando ali uma situação que possa resultar nisso? Como é que é isso? Porque assim, eu já vi que tem escola e tem piscina olímpica, que tem área de atletismo, por exemplo. E isso não é uma realidade em todas as escolas. Está ligado à infraestrutura. As escolas vocacionadas ao esporte são 14 hoje no estado, praticamente em todas as regiões. Eu vou citar aqui a Escola Arena. A Escola Arena nós temos piscina, nós temos quadra, nós temos tatame, nós temos uma infraestrutura diferenciada que permite a gente implementar 13 modalidades. Em Rondonópolis é assim,
aqui no bairro Planalto também é assim. Então, ele está ligado à infraestrutura, as escolas que a gente está entregando nova agora, que vem com quadra poliesportiva, que vem com piscina, que vem com uma estrutura diferenciada, é que a gente consegue desenvolver essas outras modalidades. E ali a gente coloca professores especialistas. Tem professor especialista de natação, tem professor especialista em judô, tem professor de xadrez, tem professor de futsal, tem professor de voleibol. Então, não é só aquela iniciação ao esporte, é também preparar aqueles estudantes de alto rendimento para serem futuros atletas aqui no estado de Mato Grosso, para também conectar com outras políticas públicas que a CECEL oferta, enfim, é para a gente descobrir talentos também dentro da nossa rede que possa desempenhar seu trabalho também na área esportiva. Você falou escolas vocacionadas em línguas, e aí tem esse projeto que leva estudantes, de 100 estudantes, me parece, ou estudantes de 100 escolas do estado, os melhores colocados aí, para fazer intercâmbio. Intercâmbio é coisa de escola de rico, né? Pelo menos essa é a regra no Brasil. E é muito estranho ver isso, estranho, mas positivo, claro, ver isso na escola pública, né? Intercâmbio, quando essa palavra já é uma coisa de outro mundo, né? O estudante da escola pública, quando falava em intercâmbio, era só no sonho. Hoje, aqui no estado de Mato Grosso, já é uma realidade. Ou seja, os estudantes, todo ano, 100 estudantes do estado têm a possibilidade de ir para a Inglaterra, para 6 cidades, através de um programa que nós criamos, que é o Mais MT Inglês, né, que é o inglês no mundo, que são cursos, né? Todos os estudantes, Mauro, do 9º ano ao 3º ano do ensino médio, ele tem um curso de inglês. Então, isso é inimaginável, né? Um curso de inglês, né? Você vai pagar um cursinho de inglês hoje, no mínimo aí é 300 pila por mês que você paga num cursinho desse. Então, hoje o estudante ele tem isso de forma gratuita, claro, o estado de Mato Grosso paga, e com base nos resultados de avaliação desse curso de inglês, ele tem a chance de ir para a Inglaterra. E esse processo de avaliação ele é realizado todo ano. No ano passado nós levamos 100 estudantes, agora em setembro mais 100 estudantes vão embarcar, e isso dá uma oportunidade única na vida desse estudante, de conhecer outra cultura, de conhecer estudantes de outros países, de ter a oportunidade de conhecer professores também de outros países. Chega lá na Inglaterra, ele é matriculado nos melhores cursos de língua inglesa, né? Ele vai conhecer outras culturas, vai ficar hospedado na casa de uma família. Então, é como um intercâmbio que acontece aí, que a gente só escutava dizer nas escolas de rico. Então, são várias iniciativas, é aquilo que eu te falei, não existe a receitinha de bolo, existe várias políticas públicas, vários projetos ali conectados nesse programa maior que tem levado a gente a esses resultados aí do IDEB. Essa questão da escola vocacionada para línguas acaba... Quando a gente pensa no número, 100 estudantes entre milhares de estudantes, dá um número pequeno. E vai beneficiar um ou outro e tal, não são todos que no final acabam tendo um resultado positivo sobre isso. Mas, e eu testemunhei isso, Alain, é uma escola de Chapada dos Guimarães. Como é que é o nome da escola? A Rafael. Ela teve um aluno no ano passado, Rafael Siqueira, teve um aluno destacado lá para fazer a viagem para a Inglaterra, enfim, foi selecionado, um menino, 12, 13 anos, 14 anos, enfim. Mas aquilo provocou uma reação tão impressionante na comunidade, na cidade inteira. A cidade inteira, não só na escola, mas a cidade inteira. Quer dizer, a autoestima foi lá em cima, as pessoas estavam muito alegres, muito satisfeitas com aquilo, como se fosse uma vitória pessoal de cada habitante aqui da cidade. Então, essa é uma coisa assim, que me parece relevante registrar, porque movimenta, né? Cria uma sinergia importante, estimula, claro, outros estudantes, eu também quero, né? Mas movimenta com toda a comunidade, né? Isso que você falou aí, quando a gente solta a seleção dos 100 estudantes, essas vagas, ela é proporcional
as DREs. Então, vai gente do estado inteiro. Quando a gente solta o resultado, tem carreata na cidade, eles chamam na Câmara, recebem uma menção honrosa, o prefeito daquela cidade recebe. É como se fosse uma final de Olimpíadas, uma final de Copa do Mundo, né? Que a cidade fica em festa. Então, como você falou, parece pouco a quantidade de mar, mas é um efeito enorme que acontece nas regiões, que acontece no nosso estado. Porque é algo inimaginável, né? Você imagina você ir para fora do país, tem muitos alunos desses que nunca saiu do estado. Teve gente que veio uma vez só na capital. Então, é um impacto muito grande. Quer ver um exemplo disso? A Lavínia é estudante lá de Nobres. Ela é 100% cega. Ela ganhou do governo do estado de Mato Grosso aquele óculos com a tecnologia Orcan. Faz reconhecimento facial, reconhecimento de letras, reconhecimento de objetos. Com essa tecnologia, ela coloca um livro na frente dela e esse livro é transcrito para o ouvido aqui que tem um fone. E ela consegue ler um livro, ela consegue fazer um curso. Quando ela ganhou esse óculos, ela se inscreveu no curso da nossa plataforma da F. E ela ficou entre os 50 melhores do estado de Mato Grosso em língua inglesa. E ela competiu de igual para igual. Não é porque ela é 100% cega que ela teve um critério diferente. Não, ela competiu de igual para igual. Teve o professor de inglês que deu todo o apoio para ela. Ela ganhou do governo do estado de Mato Grosso esse óculos, ganhou um Chromebook, e ela fazia as aulas na casa dela. E ela foi selecionada com nota quase 98, ficou 97 alguma coisa. E ela vai estar embarcando agora em setembro para a Inglaterra. Olha a capacidade que a escola pública está tendo de incluir. Isso é uma inclusão assim, extraordinária. Qual é a expectativa? Quer dizer, claro, a curtíssimo prazo abre uma janela para o mundo, para essas pessoas que vão viajar, que vão fazer o intercâmbio, abre uma perspectiva enorme. Mas já existe um acompanhamento em relação àqueles que viajaram na primeira turma? Como é que eles estão se posicionando na escola hoje? Que tipo de ganho eles têm? E qual a perspectiva deles a longo prazo? A chegar na universidade, por exemplo? Excelente pergunta, Mauro. Quando eles retornam, a gente faz um processo de seleção através de uma avaliação chamada TOEIC, que é uma avaliação de certificação internacional. E a gente seleciona um aluno por região para ser o embaixador. Então, a primeira turma que foi o ano passado, a gente fez os jovens embaixadores. E o governo do estado de Mato Grosso credencia ele como embaixador daquela região. Inclusive, esse aluno depois passa por formação, ele pode participar de eventos do governo, da Casa Civil, representar e participar ali como intérprete, receber delegações de outros países. E esse jovem embaixador, ele também fica responsável de estar acompanhando e monitorando aqueles estudantes que passaram por esse intercâmbio. Ele pode ser um monitor, ele pode replicar o aprendizado dele com outros alunos, ele também divulga o programa. Então, ele tem uma série de atividades que ele realiza no pós. E detalhe, esses estudantes que estão no ensino médio, só para você ter uma ideia, quando eles viajam, isso aconteceu na primeira edição, várias empresas aqui entram em contato com a gente. Empresas que têm programa de trainee, então bancos também interessados em saber quem que é o fulano de tal, qual que é o contato dele, porque eu quero fazer uma entrevista. Porque aquele aluno que se destacou, a chance dele voltar de lá com a cabeça dele completamente transformada e ter uma oportunidade de emprego aqui é enorme. Então, provavelmente, todos esses estudantes que retornaram ou estão ocupando uma vaga, né, de emprego, ou estão no estágio, ou estão desenvolvendo alguma atividade ali. E tem esses embaixadores que acompanham e monitoram a vida deles nesse sentido de aprendizado, nesse sentido de replicar qual foi a estratégia que eles fizeram para conquistar essa vaga. Então, a gente faz esse monitoramento, esse acompanhamento. Educação, obviamente, secretário, é um investimento de longuíssimo prazo. Projetos e políticas públicas, como as que estão em andamento hoje, elas, se continuarem, obviamente, nós teremos um resultado
muito favorável para o Estado inteiro, para a sociedade mato-grossense. Principalmente Mato Grosso, esse Mato Grosso que se desponta no mundo como grande produtor de grãos e fibras, carnes, grãos e fibras. E que pode se destacar pela inteligência, pela capacitação da sua população. E eu queria lhe fazer uma pergunta, eu sei que é difícil de responder, porque os governos vão se sucedendo, eles vão mudando. O governo Mauro Mendes termina em 2026. Nós temos uma eleição, né? E um novo governo, sabe-se lá qual, vai assumir. Como é que o senhor se sente em relação a esses programas todos? Quer dizer, a esse processo de escolas vocacionadas, de aumento, melhoria da qualidade do ensino visível, sendo pontuada todo ano, enfim, esse investimento que está sendo feito, que não é só uma obra física, mas é uma obra estrutural, uma obra que coloca a educação no patamar que ela precisa estar, sempre, né? Que deveria estar o tempo todo, e não eventualmente, né? Então eu queria saber de você, como é que você se sente em relação a isso, sabendo que você tem data e hora para deixar a secretaria, junto com o governador Mauro Mendes, e aí, isso tudo. É possível que essas políticas públicas permaneçam, sobrevivam ao interesse político, à visão política dos governantes? É possível, sim, Mauro. Eu acredito muito na capacidade, primeiro, das pessoas, porque a gente está falando da Secretaria de Educação de 40 mil servidores, 340 mil estudantes e 650 escolas, em todos os municípios do estado. E uma política pública, quando ela é bem elaborada, quando ela é bem gerida, ela começa a descer lá na ponta e começa a beneficiar a população e toda a comunidade. Eu tenho certeza que o próximo governador não vai querer mexer naquilo que está dando certo. Quando nós pensamos na política, nós pensamos numa política de Estado. O nosso programa ele é de 10 anos, ou seja, até 2032. A política de educação 10 anos ela está no PPA, ela está no PTA, ela está em leis, ela está em decreto. Mas a gente sabe também que quando entra um outro gestor, se quiser mudar a lei, quiser mudar decreto, muda. Mas qual que é o mais importante de tudo isso? É que a política ela está na base, ela está lá na escola, ela está no chão da escola. Né? O processo de formação, o processo de investimento em infraestrutura, projeto de qualificação dos professores, né? O programa que a gente tem de alfabetização na idade certa, o programa que a gente tem de alfabetização de jovens e adultos, um programa de avaliação. Então, quem não deixa mudar a política pública é a própria população, é os próprios pais, é os próprios professores. Então, aquilo que está dando certo, é difícil um gestor conseguir mudar. Né? Se ele tentar mudar, a resistência em cima disso é muito forte. É claro que tem coisas que precisam aprimorar, coisas que precisam melhorar, como tudo na vida. Né? Hoje a gente é a oitava educação do Brasil, mas eu sempre falo para a minha equipe, isso não é sinal que precisa acomodar, muito pelo contrário. Agora é que a gente tem que trabalhar mesmo para manter o resultado e melhorar. Né? Tem muitas coisas que a gente ainda não conseguiu realizar, porque a educação, os resultados é a médio e longo prazo. Mas isso demonstra que a gente está no caminho certo, né? que a educação está no caminho correto. Então eu acredito muito que a política pública ela possa sim ter continuidade, ela possa sim continuar esse desenvolvimento, continuar esse progresso de melhorar a aprendizagem, melhorar o ensino, de continuar investindo nas escolas, melhorando a sua infraestrutura, qualificando o professor, valorizando. Então, eu acredito muito nisso e eu tenho certeza que o próximo gestor não vai querer mexer naquilo que está dando certo. Você falou aí da questão da valorização do professor, e nós vemos hoje um movimento do SINTEP, que é o Sindicato dos Profissionais de Educação, um movimento muito duro contra o governo do Estado na questão salarial, na questão das aposentadorias, enfim. Há uma oposição muito forte nesse sentido. O que acontece? Quer dizer, você tem a educação e os professores indo bem, de um lado, e tem o sindicato, parece que numa outra direção. Como é que é isso?
Bom, mas o sindicato, é até difícil falar do sindicato, porque o sindicato ele trata de forma muito desrespeitosa o governo, né? Desrespeitosa a secretaria, desrespeitosa o governo. O sindicato ele nunca teve preocupado em realmente contribuir com a aprendizagem dos estudantes. E quando vai discutir salário, a gente pode fazer algumas comparações aqui, né, Mauro? Vamos pegar aqui o estado do Goiás. Goiás ele é o melhor IDEB do Brasil. Professor de 40 horas lá, ele ganha R$ 4.500. Sabe quanto que ganha um professor nosso de 30 horas aqui no Mato Grosso? Não faço ideia. 5.253. Um professor nosso da escola pública, ele ganha melhor do que um professor de escola particular no ensino privado. Um professor 40 horas, ele tem um salário de R$ 7.005. Alan, mas você não vai lutar pelo... Claro que eu vou lutar, sempre vou lutar pela valorização do professor. Esse é o meu papel, não só do professor, mas do técnico e do apoio também, né? Ah, você acha que o professor tem que ganhar? Claro, claro, é um processo de evolução, mas a gente também tem que analisar, né, o governo tem que analisar todas as categorias, tem que analisar, né, todas as funções que estão ali dentro de uma estrutura de governo. E quando a gente compara com outros estados, o estado tem aí o terceiro melhor salário do Brasil, né? Então, quando a gente compara, não é um É salário uma ruim, posição melhor que a do IDEB, né? melhor do que a do IDEB. E eu citei aqui a melhor educação do Brasil, que é o estado de Goiás, com o salário do professor de R$ 4.500, que paga lá praticamente o piso. O piso hoje está aí em R$ 4.400. A gente paga muito acima do piso, né? Então, o sindicato ele Mas tem que vir talvez, com pautas propositivas, né? Com pautas que realmente venham agregar e ajudar a melhorar a qualidade da aprendizagem. esse salário mais alto provavelmente também é uma das razões pelas quais a educação vem melhorando a passos largos aqui em Mato Grosso. Quer dizer, eu imagino que os professores se sentem muito orgulhosos disso, né? Duvido que a gente tivesse um professor estimulado, trabalhando muito, quando a gente estava na 22ª posição, lá em 2019. Tem professores, a gente conversa com outros municípios aí, tem professores da nossa rede que ganham mais do que um secretário municipal de educação, dependendo do município, né? Quando a gente pega um professor que está numa função de diretor, numa função de coordenador e secretário escolar, além do salário dele, ele tem 33% a mais no salário, né? Isso também foi uma lei aprovada na gestão Mauro Mendes, reconhecendo que os professores que ocupam essa função, ele tem uma responsabilidade maior. Além do mais, foi instituído na gestão Mauro Mendes também o 14º e o 15º salário, atrelado a critérios de resultado, de aprendizado, de formação continuada, de assiduidade, de diminuição da evasão escolar. Na gestão Mauro Mendes também, nós entregamos para todos os professores notebook e pacote de internet. Então, dificilmente você encontra em algum outro estado tendo esse tipo de prática. Então, isso é valorização também. Reformar a escola, ter salas melhores, salas de professores melhor, ambiente de trabalho melhor, é também uma valorização profissional. Então, o Estado olha isso aí com muita E o que responsabilidade. acontece com o sindicato? Por que esse ranço todo? Eu vou falar bem sincero para você. O sindicato Etc. está muito mais um partido político do que sindicato. Sendo bem sincero contigo. Só sobe essas discussões só em ano de eleição. Né? Impressionante. Ano de eleição, aí quer discutir, quer fazer assembleia, né? Então, a realidade é essa. Muito bem. Olha, a gente já está assim, caminhando para a reta final do programa, e óbvio que a gente só pode parabenizar o Estado, você, o governador, por essa transformação na educação. Eu sei que esse sempre deve ter sido o grande desejo de todo gestor público, de todo governador, de ter uma educação que despontasse. Mas é difícil fazer isso, quer dizer, a educação é uma área muito complexa, né?
eu tenho certeza que nem todos, embora pudesse ter alguns que tinham essa vontade, eles não conseguiram fazer uma gestão com esse nível. E eu queria saber de você o seguinte: você começou o governo como subsecretário, secretário adjunto, né? Se transformou secretário e conseguiu executar uma tarefa gigantesca que pode render frutos fantásticos para o Estado a médio e longo prazo. Eu queria saber o seguinte de você: e a Unemat? E a nossa universidade estadual? Quer dizer, que é o passo seguinte, né? Nós temos em todo o ensino público médio, que é a responsabilidade do Estado, mas que pode desembocar num caminho melhor ainda com a valorização da Unemat, que está presente em quase todo o Estado, enfim. Como é que é a sua visão sobre a Unemat e a sua responsabilidade sobre a Unemat? Na realidade, a responsabilidade nossa aqui da Secretaria de Educação é só da educação básica, né? Que compreende aí o ensino fundamental e o ensino médio. A Unemat, ela tem a sua gestão própria, tem ali a Secretaria de Ciência e Tecnologia também, que participa desse processo, mas em relação à responsabilidade aqui da SEDUC, nós não temos em relação à Unemat. Ela é uma unidade própria. Mas eu penso que a Unemat aí é uma grande universidade que contribui, né, pode contribuir na pesquisa, pode contribuir com esses estudantes que saem do ensino médio e vão conquistar suas vagas aí em vários cursos, tem as suas qualidades, mas é aquele negócio também, precisa, né, aprimorar, precisa investir nas suas infraestruturas, investir, enfim, na qualidade ali do material humano. Então, eu entendo que a Unemat é um grande parceiro aí nessa trajetória desses estudantes do estado de Mato Grosso. Porque eu vejo, por exemplo, na Unemat, ela se destaca em algumas áreas, área de pesquisa. Recentemente, eu entrevistei uma professora, uma pesquisadora, funcionária de carreira, professora de carreira da Unemat, lá do campus de Barra do Bugre. É uma pessoa maravilhosa, e eles estão desenvolvendo lá pesquisa de produção de bioplástico, daqueles filmes plásticos que você usa para cobrir alimentos, etc., a partir do colágeno do peixe e do amido de alguns tubérculos, batata doce, etc. Juntaram essas duas coisas, estão produzindo esse plástico biodegradável, um patamar altamente tecnológico. Claro que ainda é uma pesquisa, mas mostra que está cumprindo o seu papel como universidade, que é de desenvolver tecnologia, e eu queria saber o seguinte: esse casamento ensino médio, embora eu entenda e compreenda a responsabilidade, os limites, mas é possível um programa que consiga unificar, não é unificar as duas coisas, mas assim, de uma coisa contribuir com a outra, quer dizer, de ser o terceiro passo? Com certeza, tanto na pesquisa, na inovação, na formação de professores, e a gente tem parceria com a Unemat aqui. Eu cito, por exemplo, você falou Barra do Bugres aí. Nós temos um programa de formação de professores indígenas, né, que é uma parceria que a gente tem com a Unemat. Tem um polo indígena em Barra do Bugres, onde está formando hoje mais de 100 professores, né, que estão no curso de especialização e também que estão saindo do ensino médio e fazendo a sua graduação. Então, o Unemat sempre foi um grande parceiro e a SEDUC também sempre foi um grande parceiro da Unemat. E não só na pesquisa também, mas na inovação também. Bacana. Olha, parabéns. Aliás, falando de educação indígena, esse processo começou no ensino universitário indígena lá no governo Dante de Oliveira e vem se mantendo uma política pública ao longo de todos esses anos, né? Mas, olha, eu queria deixar aqui os parabéns da nossa República, a você, a toda a equipe da SEDUC, porque Mato Grosso merece. Mato Grosso é um estado fora da curva, que estava atrasado em algumas áreas, mas que aos poucos vem crescendo, vem se superando, né? E vai despontar, eu não tenho dúvida nenhuma,
como o principal estado da federação em pouquíssimo tempo, em todas as áreas. Parabéns, parabéns pela sua contribuição aí na Secretaria de Educação. Obrigado, Mauro. Aproveitar o espaço aí para os nossos ouvintes aí, quem está acompanhando e assistindo a gente, aos professores, né? Agradecer mais uma vez a todos esses profissionais que se dedicaram, que se esforçaram tanto, aos estudantes que realizaram as provas, às famílias que acompanharam esses estudantes e todas as nossas escolas que diretamente e indiretamente contribuíram para que esse resultado fosse satisfatório para Mato Grosso. Então, quem ganha é o Estado de Mato Grosso, é a comunidade, é a sociedade civil, e nós vamos continuar nessa luta, né, para melhorar cada vez mais a nossa educação. Nós não queremos ser o 8º, não, nós queremos ser a melhor educação do Brasil. Muito bem, é para frente que se anda. Muito obrigado, nossa República vai ficando por aqui e até a próxima semana com uma outra entrevista tão importante quanto essa. Um grande abraço a todos.